Bem, então, a liberação do oxigênio, né, permitiu que a atmosfera mudasse drasticamente, né, e possibilitou, então, a evolução de procariotos que iam usar o seu cloroplasto para fazer fotossíntese e pode ter causado a extinção de muitos organismos que tinham uma fonte de energia que não era aeróbica, ok? Então, se a gente comparar as fontes hoje, né, aeróbicos ou os fermentativos, hoje os fermentativos eles têm uma menor quantidade, mas isso não significa dizer que antes, nos primórdios, eles não possam ter sido maioria. Muitos devem ter se extinguido sim, ok? Então aqui, ó, eu tenho uma fotinho do fóssil mais antigo de eucarioto, o Gripânia, tá? Que ele deve ser o precursor do nosso cloroplasto hoje, ok? E depois do surgimento do oxigênio na atmosfera, então, veio a possibilidade de produção da camada de ozônio, né? A vida na Terra, então, conseguiu se formar sem ser destruída frequentemente. O metabolismo aeróbico começou a se estabelecer e ele é 15 vezes mais rentoso do que o metabolismo anaeróbico, portanto, ele com certeza desbancaria o metabolismo anaeróbico, né? E a divisão celular foi possível, porque como ela depende de actina e miosina, isso seria impossível sem oxigênio. Então, não tem chance da gente ter divisão celular tal qual ela é hoje, se a gente não tivesse actina e miosina. Percebam, eu estou falando de divisão celular com cromossomo, ok? Com microtúbulo, não uma mera bipartição, que é o que acontece com bactéria, ok? Então, isso tudo só pode ter se formado depois do estabelecimento de uma atmosfera com oxigênio, ok? Que possibilitasse um metabolismo aeróbico que conseguiria mais ATP, né? Então, mais eficiente e conseguiria, então, por exemplo, fazer funcionar estruturas como os anéis de actina e miosina que atuam na divisão celular, ok? Bem, e aí devem ter emergido os multicelulares dentro dos eucariotos, né? Então, a gente já falou que esses multicelulares, eles deveriam ter se originado através de células que predavam outras células. Portanto, deveria ter sido favorecida uma questão de tamanho. Quanto maior o indivíduo, maior a possibilidade dele fagocitar e não ser fagocitado, né? Só que, gente, tem limite pelo qual o indivíduo consegue crescer. Tá? O indivíduo não consegue crescer indefinidamente. Uma célula, ela consegue funcionar como célula até um determinado limite de tamanho. Depois, os compostos não conseguem chegar em todos os pontos da célula, o transporte é prejudicado, vocês estão entendendo? Então, chegou um momento em que não tem mais como uma única célula se tornar grande o suficiente para não ser fagocitada. Então, uma solução que a evolução poderia ter inventado é a união de células em colônias, que é o que a gente vê em bactérias cianofícias filamentosas, em esponjas, né? Claro, não diretamente, né, gente? Mas, enfim, no momento em que isso aconteceu, houve a possibilidade de aumento de tamanho. Depois do aumento de tamanho, pode ter possibilitado a diversificação celular. A diferenciação celular pode ter gerado, então, divisão de tarefas dentro dessa colônia, culminando com o que a gente tem hoje em tecidos e órgãos que realizam tarefas completamente distintas, certo? Essa é a marca registrada dos eucariotos, ok? É ter esses tecidos diferenciados, ok? Todos eles têm o mesmo genoma, lembrem-se disso, mas realizam diferentes funções. A gente vai ver que muito disso é graças às marcas epigenéticas que estão presentes em cada conjunto de células que forma cada tecido, formando os diferentes órgãos que compõem um indivíduo inteiro complexo, como é a grande maioria dos indivíduos eucariotos multicelulares, ok? Então eu vou terminar, pessoal, mostrando para vocês uma árvore da vida, que seria, claro, extremamente simplificada, mostrando os ramos bactéria, arqueia e eucária, tá? E imaginando que entre esses três ramos, em algum momento, deveria de existir um ancestral comum, tá? Que deveria unir essas três linhagens. Algumas perspectivas mais modernas estabelecem ainda ligações entre uma árvore e outra, assim, ó, nessa direção transversal. Isso seria, na realidade,
o resultado da transposição, de elementos de transposição entrando no DNA desses indivíduos. Então, o Voese, por exemplo, ele propõe que a árvore da vida ela seja muito mais parecida com uma rede do que com uma árvore. Porque a transferência horizontal, ela deve ter misturado tantos genes que vai ficar difícil a gente saber exatamente de quem era determinado gene e de quem não era, né? Porque a transferência horizontal, ou seja, com os elementos de transposição, genes de bactéria foram parar em arqueia, genes de eucária foram parar em eubactéria, genes de eubactéria foram parar em eucária e assim por diante. Então, cada um desses ramos evoluiu de uma forma independente, né? Mas com um background que derivou do ancestral comum, mas que também derivou dos eventos transposicionais que aconteceram, modificando seu genoma em tamanho, modificando seu genoma em qualidade, em complexidade, gerando o que a gente tem hoje, essa diversidade, tá ok? Eu espero que isso esteja ajudado vocês. São assuntos extremamente complexos, a gente poderia fazer um curso só de origem da vida em mundo de RNA, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir preparar um material muito legal para os nossos seminários, ok? Eu estou ansiosa para vê-los, tá? Beijo e até a nossa próxima videoconferência. Tchau!